Então vamos ver a questão que diz o seguinte, é uma questão que começa, como eu faço de costume, com a referência bibliográfica. Carvalho JC. Quem é esse rapaz? Na verdade, Carvalho JC me diz alguma coisa, é o José Cândido de Carvalho, um autor brasileiro que teve aí, digamos, um destaque nos anos 60, 70 e que depois deu uma sumida das aulas de literatura. Não é um autor que aparece muito. Então o carioca José Cândido de Carvalho escreveu um livro de contos, que aparece aí na referência bibliográfica, Porque Lulu Bergantin, ou Bergatin, desculpe, não atravessou o Rubicon. Tá? Um livro, portanto, publicado em 70, salvo engano, aqui é uma edição de 71, ou seja, no calor dos acontecimentos na época. Né? E esse livro de contos traz aqui pra gente o conto Amor de Contabilista, né? O nome do conto que aparece dentro desse livro. Então, é uma questão que vai trabalhar um autor de literatura. Será que isso vai me ajudar? Será que não vai me ajudar? Só fazendo a leitura do texto, por enquanto, não me ajuda nada. E aí diz o seguinte, ó, a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Quer dizer, que eu posso fazer um texto que tem um efeito de humor decorrente da forma como a língua é empregada. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre... Então veja, a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o humor decorre da incompatibilidade entre... Vamos ver aqui, dar uma olhada rápida nas letras, para a gente pensar. Letra A diz o seguinte, ó, entre o objetivo de informar e a escolha do gênero textual. Eu acho essa letra A um pouco incompatível também com o comando. O comando fala a exploração da variação linguística. E ele fala aqui mais em gênero textual e objetivo textual. Não vejo muito variação linguística presente nesse tipo de abordagem da letra A. Não vou muito assim, digamos, ficar simpático a ela. Letra B. A linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Por falar em linguagem, variação linguística, a letra B continua no páreo. O emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. Legal, expressões antigas tem a ver com variação cronológica, a variação temporal, a chamada diacrônica, a variação diacrônica, então está no páreo. As formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. Também não me parece uma boa opção, tem mais a ver com o gênero textual do que com a linguagem. E o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. O rigor, tá? O rigor quanto a aspectos formais, tá? Dá para aceitar um pouco a língua, né? A linguagem envolvida. Então, sem ler o texto, já estou desconfiando da plausibilidade das letras A e D. Tá? Então, vou ler agora para a gente bater o martelo, decidir qual é esse gabarito mesmo. Olha só, diz o seguinte a questão. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido a Rua da Praia, número 632, dá por encerrados nossos entendimentos de noivado. Opa, aí já tem uma coisa diferente. Parece que o texto começa se referindo de forma muito, né, padrão, muito formalista para essa moça, para essa senhorita, e a gente descobre então que eles estavam noivos. Então, como assim? Já gera um descompasso, de fato, entre a linguagem muito formal e a relação entre os dois personagens. Como passei a ser contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, parece um aluno escrevendo na redação do Enem, né? Outro sim, nunca usa na vida real, mas bota na redação. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me, de Vossa Senhoria Patrício e admirador, Sabugosa de Castro. Então, veja, existe realmente um efeito de humor pela forma extremamente conservadora através da qual Sabugosa de Castro, também com o nome desse, né, se refere à antiga noiva com quem ele está rompendo o noivado. Então, veja, o objetivo de informar e a escolha do gênero textual, não, a carta serve para informar. A letra A poderia ser, mais uma vez, só comentando mais uma vez sobre ela, que eu já tinha anulado, mas dando um tiro de misericórdia, porque a carta tem um objetivo informacional sem nenhum problema. Eu sempre me lembro de carta informando uma música de Chico Buarque, dos anos 70 também, chamada Meu Caro Amigo, em que ele vai contar como anda o Brasil para esse amigo que está fora. Então, quem quiser dar um Google aí, Meu Caro Amigo de Chico Buarque, ouve até a música
vendo a letra, vocês vão perceber como é uma carta que informa sobre o Brasil, que fazia parte também ali do disfarce de comentar a situação nacional diante da ditadura, né? Então a música ia servindo para dar essas espetadas, essas alfinetadas na situação do país. Então, letra A, enterrada não tem jeito. Letra B, a linguagem empregada, sim, e os papéis sociais dos interlocutores. Isso causa, de fato, um estranhamento na gente. Como é que o cara se refere dessa maneira à noiva, né? De maneira muito formal. Então, a letra B já está interessante. Um emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. Então, a temática desenvolvida no texto não combina com o uso de expressões antigas. Essa é boa, né? A gente tem algumas construções que são bastante formais, a gente não poderia dizer que elas são antigas, mas que elas são formais, mas muita gente poderia se atrapalhar nessa letra C, acho que ela é extremamente perigosa de fato, mas a gente tem expressões que são correntes ainda, mas são expressões muito mais formais, a construção da carta, não é senhorita, não é antigo, mas não é meu amor, né? Se bem que está terminando, né? Ou então fulana, e aí vai. Tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor. É muito mais formal do que antigo. Então talvez esse tenha sido o grande critério para atrapalhar muita gente, né? Expressões antigas. Não, é o contexto de comunicação. Letra D, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. Não, uma carta utiliza formas, pede formas de tratamento, então, prezada senhorita, por exemplo, poderia estar numa carta sem nenhum problema, não numa carta de um noivo para uma noiva, talvez desse jeito, mas senhorita não é tão, digamos assim, inadequado a uma forma de carta, não, pelo contrário, é super adequado. Então não vou também na letra D. E o rigor quanto aos aspectos formais, existe um rigor sim, essa parte está correta. E a profissão do remetente, não. A profissão é talvez quem deu esse rigor exacerbado ao Sabugosa de Castro. É como se fosse até, isso é muito comum na literatura brasileira, como uma crítica à linguagem do bacharel. Apesar de ele ser aí contador, né? Ele virou presidente do, como é que ele fala aqui? Tem algum momento que ele diz, né? Eu passei a ser contabilista-chefe, primeiro parágrafo, contabilista-chefe dos armazéns Penalva. Ele tem uma linguagem muito próxima daquilo que os modernistas vão criticar como linguagem de gabinete, essa linguagem pomposa que aparece muito desconstruída em vários textos do nosso modernismo. Então, não existe aí, digamos, um descompasso entre o rigor dos aspectos formais da linguagem e a profissão. Não, a profissão até pediria isso, entretanto, ele não está nesse contexto da profissão para se referir dessa maneira à noiva. Então, tirando a letra C, que eu acho mais perigosa pelo emprego de expressões antigas, a gente tem uma questão, portanto, cujo gabarito se desenha na letra B. Então, gente, muito obrigado, tá, por estar até aqui, por acompanhar o canal, por se inscrever no canal, por participar dessa missão nossa toda semana. E a gente se vê no próximo encontro, né, no próximo domingo, resolvendo mais uma questão do Enem. Até lá, tchau, tchau.